um jeito ou de outro, você já deve ter entrado em contato com a indústria dos jogos entre as várias gerações de videogame. Desde quando se jogava Mario ou até mesmo hoje em dia, com os vários passatempos para celulares enquanto espera-se um ônibus. Os jogos começaram a ser populares no século XXI, porém sua história vem muito antes disso. Na verdade, o primeiro jogo eletrônico a ser comercializado no mundo foi o Pong, lançado em 1972, desenvolvido pela Atari, conhecido seu pai dos consoles. O Pong, ele apresentava interatividade com a tela, algo nunca visto naquela época. Acabou se tornando um sucesso de vendas nos Estados Unidos. Quem diria, uma empresa com apenas 2 funcionários iria fazer algo de tamanho sucesso. Alguns anos depois, eles lançaram o Atari 2600, primeiro console do mundo. Era mais uma empresa crescendo no Vale do Silício, um lugar repleto de empresas de todo o mundo, localizado na Baía de São Francisco. É uma das maiores aglomerações de empresas com domínio de tecnologia de ponta do mundo. Mas você já se perguntou como são feitos os jogos? Então, o desenvolvimento de um jogo é um processo muito detalhado e bem complexo. Resumindo, existem 2 tipos de equipes de desenvolvimento. As equipes indie, que tem cerca de 10 pessoas e na maioria dos casos até menos. Uns exemplos de jogos indie lançados recentemente é o Dead Cells e Cuphead, 2 jogos muito bem avaliados no Metacritic. Outro tipo de equipe é a equipe chamada de AAA, onde se encontram jogos de maiores orçamentos e níveis de produção com equipes de 500 pessoas ou mais. Um exemplo é o próprio GTA V, com uma equipe de mais de 1000 funcionários designados à produção de um dos maiores jogos já feitos. Dentro da produção, existem várias equipes especializadas em diversas áreas diferentes. Tem produtores, responsáveis pela coordenação geral do projeto, designers, responsáveis por projetar a jogabilidade, o conceito, regras e estruturas do jogo. Programadores, responsáveis por gerar códigos em linguagens de programação que irá dar vida ao jogo. Artistas, responsáveis pelo grafismo do jogo. Ele cria a representação visual dos personagens, cenários e objetos presentes no jogo. Engenheiros de som, responsáveis pela sonorização do jogo. Testadores, responsáveis por analisar o jogo e documentar efeitos de software. Este processo faz parte do controle de qualidade no desenvolvimento de jogos, mas não começam toda a produção de uma vez. Antes tem a pré-produção, onde jogam no papel e é feito todo o planejamento de como vai ser o foco da história. Descrição inicial sobre o jogo, tipo de jogo, fases, gênero e etc. É necessário também fazer a criação sobre o campo de atuação do jogo, mercado, consumidores, publicidade e exposição. Durante as fases de produção, o game recebe várias marcas de acordo com o estado de desenvolvimento. Por exemplo, o The Crew 2 estava em beta, fechado para os jogadores que se inscreveram. Mas quais são as fases de criação desse tipo de jogo? O primeiro em ordem de evolução de produção é o First Playable, é a primeira versão jogável sem grandes implementações, geralmente apresentada internamente somente aos editores. Depois, a Alpha, é a fase onde todas as funcionalidades de jogabilidade estão disponíveis. O Code Freeze é a fase onde nenhum código adicional é escrito, apenas bugs são consertados. Em seguida, o Beta, como vimos há pouco, é a fase onde é entregue uma parte do jogo, mas que contém todas as funcionalidades da versão final. Code Release, onde o código é enviado para a avaliação do fabricante do console. Crunch Time é o tempo entre a finalização do código e o lançamento do produto, mas focada na divulgação do jogo na mídia especializada. Os jogos começaram com a iniciativa de ser uma forma de entretenimento, porém, depois de um tempo, com toda a sua tecnologia evoluindo, usaram isso ao seu favor. Algumas vezes suas utilidades podem acrescentar muito à sua vida, pois apesar do seu propósito de entregar o máximo de diversão para o consumidor, as histórias e aprendizados podem ser considerados um bônus. Para fazer uma comparação, os jogos podem substituir vários outros tipos de mídia
A ideia de ler um livro traz à sua cabeça todos os fatos, imaginar cada personagem e cenário do seu jeito. Nos filmes é possível visualizar imagens e sons. Nos jogos, a imersão é bem maior. Você tem um sentimento de que suas próprias ações podem impactar no final da história, tendo vários caminhos a seguir. Se você simplesmente escolher um não em vez de um sim, a história pode tomar caminhos totalmente opostos. Com a popularidade do que era apenas um joguinho, surgiu o eSport, que consiste em campeonatos organizados por empresas como a Major League Game, ou MLG, e diversas outras. Nesse tipo de esporte, as empresas buscam promover competições entre os vários jogadores profissionais, inclusive com transmissões ao vivo, feitas muitas vezes pela internet. No Brasil, alguns canais até transmitem os campeonatos. Band Esporte, ESPN Brasil, Esporte Interativo são exemplos. Apesar de ser bem popular no Brasil, o esporte ainda está crescendo. Eventos como a Brasil Mega Arena ou Brasil Game Show também promovem seus próprios campeonatos, contemplando diferentes jogos e com premiações variadas do cenário nacional. O esporte começou a se popularizar mundialmente a partir de 2010. Uma das grandes razões para isso se deu por conta da popularização das streams. No ano seguinte, surge a Twitch, um site onde qualquer pessoa pode simplesmente transmitir seus jogos, sendo principalmente influenciado por outras plataformas, como o YouTube. As competições móveis eram as mais assistidas naquela época, como League of Legends e Dota. E desde então, nos últimos 3 anos, o mercado vem crescendo cerca de 35% ao ano, tendo arrecadado em 2017 cerca de 655 milhões de dólares, com a expectativa para um aumento de 38,2% em 2018, segundo a Newzoo, atingindo o final do ano 906 milhões de dólares. Também neste ramo está o YouTube, sem necessidade de apresentá-lo. O site influenciou muita parte da cultura game, onde você encontra de tudo desde vídeos de Minecraft a tutoriais de como amolar uma faca de papelão.